A cena talvez seja familiar para você. Você chega em casa depois de um dia exaustivo, sentindo o peso do cansaço e vê o seu filho adolescente largado no sofá, um celular na mão e um pacote de salgadinho na outra. E naquele momento, um filme passa na sua cabeça. A preocupação com a saúde dele, as broncas que já não funcionam mais, a lembrança das suas próprias batalhas com o seu peso, com a sua energia e com a sua imagem no espelho. Você sente um aperto no peito, um misto de impotência e principalmente de reconhecimento. Se você já sentiu assim, este vídeo é para você e o que eu vou te dizer pode mudar a forma como você enxerga não só a saúde do seu filho, mas a sua própria também. A verdade é que na maioria das vezes o problema não é a falta de força de vontade. E sim, o verdadeiro adversário, ele acaba sendo invisível, silencioso e está em toda a nossa parte. Hoje vamos falar sobre os ambientes obesogênicos e vamos entender por que, para que seu filho tenha um futuro saudável, a mudança talvez precise começar em você mesmo. Vamos desconstruir essa palavra complicada. Obesogênico. Gênico vem da gênese, ou seja, é a origem. Obesogênico é aquilo que dá origem à obesidade. Não estamos falando de uma pessoa, mas sim de uma arquitetura, uma construção, um sistema inteiro que nos empurra dia após dia para escolhas menos saudáveis. E o caminho de menor resistência sempre tende a ser escolhido. Pense nisso. Há 40 anos atrás, para uma criança comer algo ultraprocessado, era preciso um evento, uma festa de aniversário, reunião com amigos, um passeio especial. Hoje é exatamente o contrário. O evento é comer comida de verdade. O ambiente mudou e ele foi desenhado para dificultar a constância e a disciplina. Nossos adolescentes estão crescendo no epicentro dessa mudança. E eles não conhecem outra realidade. Eles estão sendo bombardeados por 3 frentes principais que moldam seus hábitos e, consequentemente, os seus corpos. O primeiro pilar e o mais óbvio é o ambiente alimentar. Nunca na história humana foi tão fácil, rápido e barato obter comida hipercalórica e pobre em nutrientes. O delivery está a um clique do celular. A despensa de casa muitas vezes é o quê? O estoque de pacotes coloridos que prometem prazer imediato. O cérebro de um adolescente, ainda em formação, ele não tem ferramentas para lutar contra uma indústria bilionária de marketing que estuda o comportamento, estuda como sequestrar o seu paladar e a sua atenção. Eles são programados para desejar o doce, o salgado, a gordura. E o ambiente entrega isso 24 horas ao longo do dia. Pedir para que ele simplesmente resista é como pedir para alguém que não se molhe no meio de uma tempestade sem guarda-chuva. O segundo pilar é o ambiente construído. Pense no trajeto da sua casa até a escola do seu filho. Pense no seu bairro. É mais fácil e seguro o quê? Ir a pé, bicicleta ou de carro. Existem praças, parques e quadras convidativas seguras onde ele pode gastar energia? A verdade é que nós tiramos o movimento da nossa rotina. O lazer se tornou sedentário. A conexão social passou da rua para a tela. A energia que antes era gasta correndo, hoje é gasta deslizando o dedo no feed. Isso não é preguiça, é adaptação a um ambiente que favorece a inércia. Isso nos leva ao terceiro e mais importante pilar, o ambiente familiar e social. É aqui que o seu papel se torna central. Os nossos filhos, eles são espelhos. Eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Se nós pais estamos constantemente exaustos, estressados, sem energia para cozinhar ou para propor uma caminhada, qual a mensagem que nós estamos passando para ele? Se a nossa forma de relaxar é pedir uma pizza, sentar em frente à TV, por que esperamos que o movimento dele seja diferente? O sono desregulado, a rotina caótica, o estresse crônico, tudo isso cria um desequilíbrio hormonal que afeta o apetite, o humor e a disposição. O seu corpo fala e poucos escutam, e o corpo do seu filho está gritando por ajuda. Eu sei que a sua maior preocupação é a saúde física dele a longo prazo. O risco de diabetes, de pressão alta, de hipertireoidismo, problemas no coração. Essa preocupação é legítima e urgente, mas o impacto de um ambiente obesogênico na adolescência, ele deixa cicatrizes muito mais profundas e imediatas. Estamos falando da saúde mental, da vergonha de ir à praia, da piscina, com os amigos, do bullying na escola que corrói a autoconfiança. Estamos falando de construção de uma relação de frustração com o próprio corpo. Uma sensação de que o seu corpo ele é um adversário, de que ele não funciona como deveria. Uma frustração que talvez você conheça muito bem. Esse sentimento de inadequação aprendido na adolescência, ele pode sabotar o relacionamento, carreiras
e a qualidade de vida por décadas. É uma sombra que acompanha. O que está em jogo não é apenas o peso, é a chance dele se tornar um adulto que sente por inteiro, com vitalidade, com clareza mental, com confiança para buscar seus objetivos. Nesse ponto do vídeo, muitos gurus te dariam uma lista de regras. Corte o açúcar, mande seu filho para uma academia, esconda os biscoitos, mas nós dois sabemos que não é tão simples assim. Você já está lutando as suas próprias batalhas. A fadiga que não passa, o sono que não repara, a sensação de que o seu próprio corpo parou de responder como antes. Aquele sentimento de que depois dos 40 as regras do jogo mudaram e ninguém te deu um novo manual. Como você pode ser o pilar de energia e disciplina para o seu filho se as suas próprias frustrações estão abaladas? Como é que você pode doar vitalidade se a sua reserva está no fim? E é aqui que entra o ponto da virada. A estratégia mais poderosa para resgatar a saúde do seu filho é você recuperar o controle da sua própria vida. Quando você começa a entender o seu corpo, a equilibrar seus hormônios, a recuperar a sua energia, a mágica, ela acontece. Você não precisa mandar mais ele se exercitar. Você o convida para uma atividade física, por exemplo, uma caminhada. Você não precisa mais proibir o delivery. Você sente prazer em cozinhar uma refeição saborosa, porque você tem clareza mental e energia para se planejar. Você não se torna um general que dita regras. Você se torna um líder que inspira pelo exemplo. Você muda a atmosfera da casa, você altera o seu ambiente. Se a resposta para a sua própria saúde não veio tão fácil, é sinal de que o seu corpo pode estar pedindo alteração além do básico. Força de vontade não é o único motor. Às vezes o que falta é o quê? O combustível certo, o equilíbrio hormonal, o ajuste fino que permite que a sua biologia trabalhe ao seu favor e não contra você. O seu tratamento ele não pode ser uma cópia de uma revista. Ele precisa de ser individualizado. E o mesmo princípio vale para a sua família. A mudança ela começa quando o capitão do navio assume o leme com firmeza. Na sua família, esse capitão é você, para ser o farol que guia seu filho para um porto seguro. E a sua luz precisa estar acesa e forte. Se você sente que chegou a hora de reacender essa luz, de recuperar a sua vitalidade e performance para poder ser o exemplo que a sua família precisa, eu te convido a dar o primeiro grande passo. Não para uma dieta milagrosa, mas para um diagnóstico profundo e um plano de ação que te devolva o controle. Clique no link aqui embaixo e agende uma conversa. Vamos entender juntos em que ponto da jornada você está e como a ciência pode te ajudar a restaurar seu equilíbrio hormonal e a sua energia. Recupere a sua força para poder fortalecer quem você mais ama. Um futuro saudável para o seu filho começa com um presente mais saudável para você mesmo. Eu sou o Dr. Danilo